Provavelmente deveria começar por lhe dizer algo diretamente, porque quando se está neste jogo há tanto tempo quanto eu, aprende-se a distinguir o ruído do sinal. E o que estamos a ver agora, se souber onde procurar, é o sinal mais ruidoso que ouvi em décadas. As pessoas pensam que os mercados se movem por gráficos, por anúncios da Reserva Federal ou pela última manchete escandalosa do noticiário noturno. Mas a verdade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais inquietante. Os mercados movem-se por confiança. E quando essa confiança se quebra ao nível mais alto, ao nível das pessoas que assinam os cheques que mantêm o mundo a girar, o tremor não se sente de imediato na superfície. Primeiro sente-se nos alicerces. Sou alguém que passou a vida inteira a estudar o comportamento humano através da lente do dinheiro. Não me interessam as fofocas de Washington nem o teatro político. Interessam-me os números, porque os números, ao contrário dos políticos, não têm ego, não mentem. E há algumas semanas vi algo que me gelou o sangue. Não foi um colapso repentino da bolsa, nem uma falência bancária visível. Foi algo muito mais subtil. Foi o silêncio. Veja, durante os últimos 50 anos, tive o privilégio, ou talvez a maldição, de estar nas salas onde as decisões reais são tomadas. Vi como agem os grandes capitais quando estão otimistas, fazem barulho, compram empresas, anunciam fusões, financiam campanhas políticas com pompa e circunstância. O dinheiro feliz é barulhento, mas o dinheiro assustado é silencioso. E agora mesmo, se prestar atenção, ouvirá o silêncio mais ensurdecedor da história moderna. A narrativa oficial que lhe vendem por aí é que tudo é uma luta de ideologias. Dizem-lhe que Donald Trump está a lutar contra o sistema, ou que os seus oponentes estão a tentar travar o progresso. Mas essa é a história para as massas. A história real, a que está a acontecer por trás das cortinas de veludo e nas salas de reuniões de Manhattan e Dallas, é uma história de traição matemática. E uso essa palavra com muito cuidado. Traição. Permita-me levá-lo a um momento específico. Imagine uma manhã tranquila, daquelas que parecem inofensivas. Está a rever os relatórios trimestrais de uma empresa de energia, uma dessas corporações gigantescas que são a espinha dorsal da economia americana. De repente, recebe uma chamada. Do outro lado da linha, não está um analista jovem e nervoso, mas um homem que controla milhares de milhões de dólares em ativos. Um homem que, historicamente, tem sido um pilar de apoio para a agenda política atual. A sua voz não treme, mas as suas palavras pesam toneladas. Ele disse-me: Warren, a matemática já não funciona. Essa frase, a matemática já não funciona, é o canário na mina de carvão. O que ele queria dizer, e o que muitos outros estão a descobrir agora com horror, é que as políticas de volatilidade, essas guerras comerciais repentinas e os anúncios de tarifas feitos por capricho às 3 da manhã deixaram de ser uma ferramenta de negociação para se tornarem uma guilhotina para suas próprias carteiras. Aqui é onde entra a grande ironia que ninguém lhe está a contar. Os mesmos doadores, os titãs da indústria do petróleo, do aço e da manufatura, que financiaram a ascensão deste estilo político agressivo, acreditaram que estavam a comprar proteção. Acreditaram que estavam a investir num ambiente desregulado que lhes permitiria maximizar os seus lucros. Mas esqueceram-se da regra número 1 do investimento a longo prazo. O mercado odeia a incerteza mais do que os impostos. Pode planear para um imposto alto, pode ajustar as suas margens para uma regulação rigorosa, mas não pode planear para o caos. Quando Trump se irrita porque alguém aponta que os seus doadores estão a perder dinheiro, não é uma irritação política, é medo, porque ele sabe, tão bem quanto eu, que a lealdade nestes níveis não se baseia na amizade, nem no patriotismo. Baseia-se no retorno do investimento. E quando o retorno se torna negativo,
Quando apoiar um candidato começa a custar centenas de milhões de dólares em capitalização de mercado devido a uma guerra comercial mal calculada, a lealdade evapora-se. O que expus e o que causou tanto alvoroço não foi uma lista de nomes secretos. Esses nomes são do domínio público. O que expus foi a mecânica do fracasso. Expliquei que quando se converte a política econômica numa arma contundente, o coice do disparo atinge primeiro quem segura a arma. E neste caso, quem segura a arma financeira são esses grandes doadores. Deixe-me dar-lhe um exemplo prático para que entenda a magnitude disto. Pense no setor energético. Durante anos, prometeram-lhes o céu e a terra, perfuração ilimitada, menos entraves ambientais. Soa fantástico para um barão do petróleo, certo? Mas então entra a variável do caos. Uma tarifa inesperada sobre o aço importado dispara os custos de construção de oleodutos em 30% da noite para o dia. Uma disputa diplomática improvisada fecha um mercado de exportação-chave na Ásia. De repente, essa desregulação que tanto desejavam não serve de nada, porque não podem vender o seu produto nem construir a sua infraestrutura a um preço razoável. Estão a perder dinheiro. E não estão a perder dinheiro por culpa da oposição, nem por culpa dos ativistas climáticos. Estão a perder dinheiro pelas decisões erráticas da mesma administração que ajudaram a instalar. É como contratar um guarda-costas que, no seu afã de protegê-lo, acaba por lhe dar um tiro no pé cada vez que vê uma sombra. No início, pode perdoar um acidente, mas quando se torna um padrão, começa a perguntar-se se está mais seguro sozinho. E é isso que estamos a ver agora. O cálculo silencioso. Os grandes jogadores não estão a aparecer na televisão para denunciar ninguém. Isso seria vulgar e contraproducente. O que estão a fazer é muito mais perigoso para o poder político. Estão a fechar o livro de cheques. Estão a cobrir as suas posições. Estão a diversificar as suas apostas. E quando o fluxo de dinheiro inteligente começa a secar, ou pior ainda, a mudar de direção, a estrutura política que depende desse dinheiro começa a oscilar. Muita gente pergunta-me se isto provocará um colapso imediato. Essa é a pergunta errada. Os colapsos reais raramente ocorrem de um dia para o outro. São processos de erosão. Pense num penhasco junto ao mar. As ondas batem na base durante anos e nada parece mudar. As pessoas constroem casas no topo, confiantes na solidez da rocha. Mas embaixo, na escuridão, a base está a dissolver-se grão a grão. E um dia, sem aviso prévio, todo o penhasco vem abaixo. Nós estamos agora nessa fase de erosão. A base financeira da atual euforia política está a dissolver-se. E a razão pela qual Trump reage com tanta fúria perante qualquer um que mencione isto é porque ele está a olhar para baixo e a ver as fendas que você não vê. Ele vê que as chamadas não são devolvidas tão rapidamente. Vê que os compromissos de angariação de fundos vêm com mais condições, com mais perguntas, com mais dúvidas. A narrativa de que tudo vai bem é essencial para manter a ilusão. Nos mercados, a percepção cria muitas vezes a realidade, pelo menos temporariamente. Se todos acreditarem que o barco é inafundável, continuarão a comprar bilhetes. Mas no momento em que o capitão vê a tripulação a vestir os coletes salva-vidas, o jogo muda. Eu estou aqui para lhe dizer que vi a tripulação, os verdadeiros donos do capital, à procura dos botes salva-vidas. Não o fazem com pânico. Fazem-no com a fria eficiência de quem sabe que o inverno se aproxima. E você, como pequeno investidor, como alguém que tenta proteger o patrimônio da sua família, precisa de entender o que eles estão a ver. Porque se esperar para ler isso nas manchetes de amanhã, já será demasiado tarde. O dinheiro inteligente move-se sempre primeiro. O dinheiro tolo fica preso a segurar o saco quando a música para. Nos próximos minutos,
quero dissecar exatamente como está a ocorrer esta transferência de riqueza e risco. Quero explicar-lhe por que é que a volatilidade atual não é um solavanco na estrada, mas sim uma mudança fundamental em como funciona a economia global. E o mais importante, quero ensiná-lo a pensar como eles. Não para que se torne um multimilionário cínico, mas para que não seja a vítima colateral dos seus jogos de poder. Porque no final do dia, quando os elefantes lutam, é a relva que sofre. E nesta economia, você e eu somos a relva. Mas não temos de ser esmagados. Se entender a mecânica, se entender por que é que o doador de Dallas está preocupado e por que é que o banqueiro de Wall Street está a vender as suas posições mais arriscadas, pode sair do caminho antes da debandada. Vamos aprofundar a anatomia desta traição matemática. Preciso que preste atenção aos detalhes, porque o diabo, como sempre, está nos detalhes. E o que vou partilhar consigo não é uma teoria da conspiração. É o balanço de resultados da realidade. E a realidade, meus amigos, está prestes a apresentar a sua fatura. Lembro-me claramente de um jantar em Nova York no final dos anos 90. O ambiente era elétrico. Toda a gente falava das novas regras da economia. Diziam-me que os lucros já não importavam, que só importavam os cliques e as visualizações. Eu sentia-me como um dinossauro nessa mesa, mas mantive a minha posição. Disse que a gravidade financeira é como a gravidade física. Pode desafiá-la por um tempo com impulso suficiente, mas eventualmente, tudo o que sobe tem de descer. Riram-se. 2 anos depois, muitas dessas pessoas que se riam tinham perdido tudo. Sinto essa mesma eletricidade estática no ar hoje. Não é pela tecnologia desta vez, é pela política. Há uma crença arrogante de que se podem quebrar as cadeias de abastecimento globais, impor tarifas arbitrárias e reescrever acordos comerciais sem sofrer consequências inflacionárias ou recessivas. Acreditam que podem desafiar a gravidade econômica por pura força de vontade política. E mais uma vez, vejo os veteranos, aqueles que realmente entendem como o dinheiro flui, a olharem uns para os outros com aquele olhar de cumplicidade que diz: aqui vamos nós outra vez. Mas desta vez, é diferente num aspecto crucial. Desta vez, a dívida é mais alta, o mundo está mais conectado e a paciência do capital é muito mais curta. A paciência do capital é uma das forças mais mal interpretadas do mundo. As pessoas acreditam que nós, investidores, somos impacientes, que queremos lucros trimestrais a todo custo. E, em parte, é verdade para os especuladores de curto prazo. Mas o dinheiro de verdade, o dinheiro dinástico, esse dinheiro tem uma paciência geológica. Pode esperar décadas para que uma tese amadureça. No entanto, há uma coisa que esgota essa paciência instantaneamente: a quebra das regras do jogo. Imagine que está a jogar pôquer. É bom, tem as melhores cartas e calculou as probabilidades. Mas, de repente, o dono do cassino entra e decide que, nesta mão específica, os ases valem 0, porque ele não gosta da cor vermelha hoje. E amanhã, talvez os ases valham o dobro. O que faz? Não importa o quão boas sejam as suas cartas, levanta-se e vai-se embora. Não pode jogar um jogo onde as regras mudam segundo o humor de uma só pessoa. Isso é exatamente o que está a ocorrer na economia americana sob este novo paradigma de populismo econômico. Os doadores e as grandes corporações aceitaram jogar. Aceitaram financiar a mesa. Mas agora, apercebem-se de que as regras mudam com um tweet, com um comício, com um arrebato. E o custo dessa volatilidade já não é um incômodo, é uma hemorragia. Falemos claro sobre o que significam realmente estas guerras comerciais e tarifas de que tanto se fala. A retórica é patriótica. Vamos castigar outros países. Vamos proteger o que é nosso.
Soa bem num discurso, arranca aplausos, mas eu não ouço aplausos. Eu olho para os balanços contabilísticos. E quando aplica uma tarifa, não está a cobrar um imposto a um país estrangeiro. A China não paga essa tarifa. A Alemanha não paga essa tarifa. Quem a paga é a empresa americana que importa esse componente para fabricar o seu produto final. E, em última análise, paga você. Mas concentremo-nos no dinheiro inteligente por um momento. Pense num fabricante de automóveis no Midwest, um pilar da indústria. Este fabricante passou os últimos 30 anos a construir uma cadeia de abastecimento complexa e eficiente, que cruza fronteiras 20 vezes antes de o carro estar terminado. Fizeram-no porque o mercado o exigia, porque era a forma de manter os preços competitivos. De repente, dizem-lhes que esse modelo é mau. Impõem-se tarifas sobre o aço e o alumínio. Qual é o resultado imediato? Os seus custos de produção disparam. Agora tem duas opções. Ou absorvem o custo e os seus lucros despencam, o que enfurece os seus acionistas. Ou sobem o preço do carro, o que faz com que vendam menos unidades. Ambas as opções são más. Ambas as opções destroem valor. E aqui está a chave. Isto não foi um desastre natural. Não foi um furacão que destruiu a sua cadeia de abastecimento. Foi uma decisão política. Uma decisão tomada pelas mesmas pessoas que apoiaram financeiramente. Essa é a traição. É a perceber-se de que pagou pela sua própria destruição. Tive conversas privadas com diretores executivos que estão literalmente paralisados. Têm milhares de milhões de dólares em dinheiro nos seus balanços, prontos para investir em novas fábricas, em investigação, em expansão. Mas não movem nem um cêntimo. Por quê? Porque não sabem qual será a política comercial no próximo mês. Como vai construir uma fábrica de 500 milhões de dólares que demorará 5 anos a amortizar? Se não sabe se a matéria-prima de que necessita estará proibida ou taxada com um imposto de 100% no próximo ano? O resultado desta paralisia é o que chamamos investimento fantasma. É o crescimento que nunca ocorre. São os empregos que nunca se criam. São os aumentos de salário que nunca chegam. Não aparecem nas estatísticas de desemprego porque é algo que simplesmente não aconteceu. Mas os que estamos no topo, a olhar para o fluxo de capital, vemos o vazio. Vemos o dinheiro estacionado em títulos do tesouro ou em ouro, escondendo-se, em vez de estar a trabalhar na economia real. E isto leva-nos a um ponto ainda mais obscuro. Quando o capital produtivo se assusta, o capital especulativo assume o controle. Se não pode investir na construção de um negócio real, porque é demasiado arriscado devido à política, o que faz? Investe em ativos financeiros. Compra ações da sua própria empresa para inflacionar o preço artificialmente. Especula em criptomoedas. Aposta em derivados. O dinheiro torna-se estéril. Deixa de criar valor para a sociedade e começa a criar bolhas. Trump e os seus conselheiros olham para o mercado de ações e dizem: olhem para os máximos históricos, a economia vai muito bem. É o erro mais básico que um novato pode cometer, e é imperdoável num líder mundial. O mercado de ações não é a economia. Às vezes, o mercado de ações sobe precisamente porque a economia está doente. Sobe porque o dinheiro não tem outro lugar para onde ir. Sobe porque se está a imprimir dinheiro para tapar os buracos que a má política está a criar. É uma febre induzida, não uma saúde robusta. Eu sobrevivi a muitas administrações, democratas, republicanos, conservadores, liberais. Sempre houve diferenças nos impostos ou na regulação, mas havia um consenso básico sobre a estabilidade do sistema. Havia um respeito pelas instituições como a Reserva Federal ou o Estado de Direito. Agora, estamos a ver ataques diretos aos árbitros do jogo. Vanamente as taxas de juro, ou que pode ignorar contratos legais por conveniência política, o risco país dos Estados Unidos
muda fundamentalmente. Para um investidor estrangeiro, os Estados Unidos sempre foram o porto seguro, o lugar onde põe o seu dinheiro quando o resto do mundo está em chamas. Mas se o porto seguro começa a incendiar-se, se a segurança jurídica se converte numa sugestão política, onde põe o dinheiro? Começa a procurar alternativas. E isso é o que está a acontecer em silêncio. Diversificação. Não verá os grandes fundos soberanos a anunciar que estão a vender dólares massivamente. Isso provocaria o pânico e prejudicaria as suas próprias posições. Fazem-no gota a gota. Reduzem a sua exposição. Compram ativos noutras jurisdições. Aumentam as suas reservas de ouro físico. É um êxodo lento, quase invisível, mas constante. É como uma fuga de água na cave. Não há nota até que os alicerces estejam podres. E aqui é onde entra o seu papel em tudo isto. Porque enquanto os gigantes se reajustam e se protegem com coberturas complexas que você não pode comprar, você está exposto à intempérie. Se a inflação voltar a subir devido a estas guerras comerciais, e asseguro-lhe que a matemática diz que o fará, o dinheiro inteligente tem ativos que se valorizam com a inflação. Tem bens imobiliários, tem commodities. Você tem um salário que perde poder de compra e poupanças em dinheiro que se evaporam. Eles estão a fugir do risco que eles mesmos ajudaram a criar e estão a deixá-lo a si com a fatura. Quando Trump se irrita com Warren Buffett ou com qualquer outra voz da razão que aponta isto, não é porque estejamos errados. É porque estamos a quebrar a omertá. Estamos a dizer em voz alta que o rei vai nu. E para um líder cuja marca inteira se baseia na percepção de sucesso e força, a verdade é a ameaça existencial definitiva. Quero que pense na última vez que tomou uma decisão financeira importante. Comprar uma casa? Talvez. Ou escolher um fundo de pensões. Fê-lo baseando-se numa projeção do futuro. Assumiu que dentro de 10, 20 anos, as coisas seguiriam uma certa lógica. Agora, imagine que lhe digo que essa lógica se quebrou, que estamos a entrar numa era de economia de guerrilha, onde as decisões se tomam por instinto de sobrevivência e não por planeamento estratégico. Isso muda tudo, certo? Deveria mudar como poupa. Deveria mudar em que investe. Deveria mudar até como pensa sobre a sua carreira profissional. Porque numa economia volátil, a segurança laboral tradicional é uma ilusão. Nos círculos em que me movo, já não falamos de crescimento, falamos de preservação. Essa é a palavra-chave que quero que grave na sua mente hoje. Preservação. O objetivo mudou. Já não se trata de ficar rico rápido neste ciclo. Trata-se de não ficar pobre no colapso que inevitavelmente segue a euforia artificial. Deixe-me contar-lhe sobre uma reunião recente com um grupo de investidores em infraestruturas. Pessoas que constroem pontes, estradas, redes elétricas. Negócios aborrecidos, mas essenciais. Estavam furiosos. Não preocupados, furiosos. Tinham-lhes prometido um grande plano de infraestruturas, uma reconstrução da América. A realidade? Os custos dos materiais são tão imprevisíveis que não podem licitar projetos. Os bancos não querem financiar obras a longo prazo porque não podem calcular o risco de inflação. O resultado é que o dinheiro fica parado. E uma nação que não constrói, deteriora-se. Esse deterioro é visível se sair da bolha financeira. Atravesse o país e verá a diferença entre a economia da bolsa e a economia real. E essa brecha, essa desconexão brutal entre Wall Street e a Main Street é o combustível perfeito para a explosão social. Os grandes capitais sabem que isto é insustentável. Sabem que não pode ter um mercado de ações em máximos históricos enquanto a classe média se corrói e a infraestrutura cai aos pedaços. Sabem que algo tem de ceder. E por isso estão a ir embora. Por isso o silêncio. Por isso a falta de defesa pública às políticas atuais. Estão a fechar as escotilhas. Estão a preparar-se para a tempestade. E a grande pergunta é: está você preparado?
Não lhe estou a dizer isto para o assustar. O medo paralisa e precisamos de ação. Digo-lhe isto para que acorde, para que deixe de olhar para o ticker das notícias diárias e comece a olhar para o horizonte. Há sinais claros, padrões históricos que se repetem uma e outra vez. E se souber lê-los, pode proteger-se. Na parte seguinte, vou dissecar um dos maiores riscos que enfrentamos, produto desta fuga silenciosa. O que acontece com a sua moeda? O que acontece com o dólar no seu bolso quando a confiança global, esse ingrediente mágico de que lhe falei no início, começa a evaporar-se? Porque se acredita que a inflação dos últimos anos foi má, precisa de entender o que ocorre quando o mundo perde a fé na moeda de reserva. Falemos do dólar. Para a maioria das pessoas, o dólar não é algo em que pensem. É como o ar, simplesmente está lá. Assume que amanhã poderá usá-lo para comprar leite, gasolina ou pagar a sua hipoteca. E que valerá mais ou menos o mesmo que hoje. Essa confiança cega é o ativo mais valioso dos Estados Unidos. Chama-se o privilégio exorbitante. Permite-nos, como país, endividar-nos na nossa própria moeda, imprimir dinheiro para pagar faturas e exportar a nossa inflação para o resto do mundo. É um cartão de crédito sem limite, aceito em todos os cantos do planeta. Mas há uma regra não escrita nas finanças globais. Se usa o seu privilégio como uma arma, eventualmente tiram-lhe. O que vi nos últimos anos e que acelerou brutalmente sob esta nova filosofia de confrontação económica é a militarização do dólar. Quando usa o sistema financeiro global para sancionar, bloquear e castigar não só os seus inimigos, mas qualquer um que não se alinhe perfeitamente com a sua política externa do momento, envia uma mensagem arrepiante ao mundo. A mensagem é: o teu dinheiro é teu apenas se nós quisermos. Falei com banqueiros centrais da Ásia, do Médio Oriente até da Europa. Em público, sorriem e apertam as mãos nas cimeiras do G7. Em privado, estão aterrorizados. Dizem-me, se os Estados Unidos podem congelar as reservas de uma potência nuclear da noite para o dia, o que nos impede de pensar que não nos farão o mesmo a nós se tivermos um desacordo comercial amanhã? A confiança demora décadas a construir e segundos a quebrar. E uma vez que um banqueiro central começa a duvidar da segurança das suas reservas em dólares, o efeito dominó é imparável. Olhe para os dados. Não o que dizem na televisão. Olhe para os balanços dos bancos centrais mundiais. O que tem estado a comprar a um ritmo recorde nos últimos 24 meses. Não são títulos do Tesouro dos Estados Unidos. É ouro. Toneladas e toneladas de ouro físico. Por quê? Porque o ouro não tem risco de contraparte. O ouro não pode ser desvalorizado por um político em Washington que precisa de ganhar uma eleição. O ouro é a única moeda que não é o passivo de mais ninguém. Esta acumulação massiva de ouro por parte das nações é o sinal de saída mais claro que vi na minha carreira. É o mundo a preparar-se para um futuro onde o dólar já não é o rei indiscutível, mas apenas mais uma moeda entre várias. E se a procura global de dólares cai, enquanto nós continuamos a imprimi-los como se não houvesse amanhã para financiar déficits recorde, o resultado matemático é inevitável: a desvalorização do seu esforço. Aqui é onde a política doméstica de Trump choca de frente com a realidade econômica. Não pode prometer cortes de impostos massivos, aumento dos gastos em defesa e proteção da segurança social, tudo ao mesmo tempo, enquanto afugenta os investidores estrangeiros que compram a sua dívida. A matemática simplesmente não funciona. É como uma família que decide trabalhar menos, gastar mais e depois insultar o banco que lhes empresta o dinheiro. Tarde ou cedo, o banco fecha a torneira. E quando a torneira externa se fecha, quem financia a festa? A Reserva Federal. Tem de imprimir o dinheiro para comprar a dívida que ninguém mais quer. E cada novo dólar que imprimem dilui o valor dos dólares que você poupou com tanto sacrifício durante toda a sua vida. A inflação que vimos não é transitória, é estrutural. É o preço que pagamos pela má gestão fiscal e a arrogância geopolítica.
Lembro-me da crise da libra esterlina no século passado. A Grã-Bretanha tinha um império onde o sol não se punha. A sua moeda era a reserva mundial. Acreditavam que eram intocáveis, mas gastaram mais do que tinham, endividaram-se em guerras e perderam a confiança dos mercados. Foi um processo lento e depois, de repente, foi muito rápido. A libra colapsou e o nível de vida do britânico médio despencou. Não desapareceram como país, mas a sua riqueza evaporou-se. Os Estados Unidos são muito mais fortes do que era a Grã-Bretanha na altura, sem dúvida. A nossa economia é incrivelmente resiliente. Nunca aposte contra a criatividade e a capacidade de trabalho do povo americano. Mas seria uma estupidez criminosa ignorar que estamos a caminhar pelo mesmo caminho fiscal. O déficit dos Estados Unidos é agora uma questão de segurança nacional. Estamos a pagar mais em juros sobre a nossa dívida do que gastamos no nosso próprio exército. Pense nisso um segundo. O maior gasto do governo já não é servir os seus cidadãos, é servir os seus credores. E neste ambiente frágil, a volatilidade política de que falávamos antes é como lançar fósforos no armazém de pólvora. Um comentário imprudente sobre desvalorizar o dólar para ganhar uma guerra comercial pode desencadear uma fuga de capitais que faria com que a crise de 2008 parecesse uma brincadeira de crianças. O dinheiro inteligente sabe isto. Por isso vê os multimilionários a comprar terras agrícolas. Por isso vê os grandes family offices a adquirir ativos tangíveis, coisas que pode tocar, coisas que as pessoas precisam para viver. Não estão a acumular dinheiro, estão a acumular valor real. Sabem que num cenário de turbulência monetária, quem tem os ativos reais ganha e quem tem papel-moeda perde. Deixe-me contar-lhe uma história sobre a ilusão da riqueza. Conheço um homem que vendeu a sua empresa em 2021 por 100 milhões de dólares. Estava eufórico. Sentia-se o rei do mundo. Deixou o dinheiro no banco, à espera de uma oportunidade. 3 anos depois, ajustado pela inflação real, não a do governo, a real, esse dinheiro compra 20% menos do que comprava na altura. Perdeu 20 milhões de dólares de poder de compra, sem fazer um único mau investimento. Simplesmente ficando quieto, num sistema que se está a desvalorizar. Esse é o imposto invisível. É o roubo silencioso. E as políticas atuais, baseadas no gasto populista e no isolamento comercial, estão a acelerar este roubo. Agora, talvez esteja a pensar: Warren, isto soa muito deprimente. Significa que devo vender tudo e construir um bunker? Absolutamente não. O pessimismo puro é tão destrutivo como o otimismo cego. A chave não é o medo, é a adaptação. Os mercados oferecem sempre oportunidades, mesmo no caos. Especialmente no caos. Mas as oportunidades da próxima década não se parecerão em nada com as da década passada. A estratégia de comprar um fundo de índice e esquecer funcionou maravilhosamente no mundo de taxas de juros zero e estabilidade global. No mundo de inflação estrutural e conflito geopolítico, essa estratégia é perigosa. Precisa de ser mais seletivo. Precisa de entender que empresas têm poder de fixação de preços. O que significa isso? Significa que se o dólar vale menos e os custos sobem, essa empresa pode subir os seus preços sem perder clientes. Pense em produtos essenciais. Pense em energia. Pense em infraestrutura crítica. Pense em monopólios naturais. Essas são as fortalezas que resistem ao cerco. As empresas da moda, as que dependem de dívida barata para crescer, as que vendem coisas que ninguém realmente precisa, essas serão as primeiras vítimas da nova realidade. O grande capital está a rodar agora mesmo. Estão a sair das promessas de crescimento futuro e a entrar nos fluxos de caixa presentes.
Preferem $1 hoje do que a promessa de $10 amanhã, porque não sabem quanto valerá esse dólar amanhã. Essa é a mentalidade que deve adotar. Há outro aspecto deste sinal de saída, que é menos financeiro e mais social. Quando a economia aperta e a desigualdade dispara devido à inflação, porque lembre-se, a inflação beneficia quem tem ativos e destrói quem vive de um salário. A tensão social aumenta. E a tensão social leva a mais populismo, a políticas mais extremas, a impostos confiscatórios sobre a riqueza. É um ciclo vicioso. Os ultra-ricos veem isso a chegar. Por isso a procura de segundas cidadanias e residências em lugares neutros disparou 500%. Não planeiam ir-se embora necessariamente, mas querem ter a opção. É o seguro de vida definitivo. Você e eu talvez não possamos comprar um passaporte na Nova Zelândia amanhã, mas podemos aplicar a mesma lógica às nossas finanças. Não tenha todos os seus ovos no mesmo cesto jurisdicional. Se há algo que aprendi em 70 anos de investimento, é que o mercado volta sempre ao seu valor intrínseco. Pode inflacionar uma bolha com retórica política, pode sustentá-la com dívida, pode maquilhá-la com recompra de ações. Mas a gravidade ganha sempre. E agora mesmo, a gravidade está a puxar para baixo o dólar e os ativos financeiros sobreavaliados, enquanto o valor real, os ativos duros, estão a começar a descolar. A pergunta que deve fazer-se esta noite não é: quem vai ganhar as próximas eleições? A pergunta é: o meu patrimônio está posicionado para sobreviver à desvalorização da moeda em que recebo o meu salário? Se a resposta for não, ou se não souber a resposta, então tem trabalho a fazer. E é urgente. Porque quando a música parar, e acredita em mim, a música já está a baixar de volume, não haverá avisos por e-mail. Não haverá um sinal luminoso na Times Square a dizer: vendam agora. Só haverá uma manhã em que acorde e se aperceba de que as regras mudaram para sempre, e que os que as escreveram saíram pela porta das traseiras enquanto você discutia sobre política nas redes sociais. Na secção seguinte, quero ser muito específico. Vamos deixar a teoria e vamos falar da prática. Que ativos específicos compõem essa carteira à prova de caos? Onde se está a esconder o dinheiro inteligente hoje? Não lhe vou dar conselhos financeiros ilegais, mas vou dar-lhe o mapa que eu estou a seguir. E asseguro-lhe que é muito diferente daquele que lhe está a vender o seu consultor bancário convencional. Muito bem, desçamos das nuvens da macroeconomia e ponhamos os pés na lama. Prometi-lhe o mapa, e isso é exatamente o que vamos traçar agora. Mas antes, uma advertência. O que lhe vou dizer vai contra tudo o que ouviu nos meios financeiros populares durante a última década. Disseram-lhe que a estratégia vencedora é comprar crescimento a qualquer preço. Disseram-lhe que a tecnologia é a única coisa que importa. Num mundo de dinheiro grátis, isso era verdade. Mas a torneira do dinheiro grátis fechou-se. E no novo mundo de escassez e volatilidade, as regras invertem-se. O dinheiro inteligente, e refiro-me aos family offices, que gerem fortunas centenárias, não aos traders do Reddit, matou silenciosamente a famosa carteira 60-40. Essa ideia de ter 60% em ações e 40% em obrigações está morta. Por quê? Porque num ambiente inflacionário, tanto as ações como as obrigações podem cair ao mesmo tempo. Não há refúgio aí. Então, onde se estão a esconder? A primeira paragem no nosso mapa são os ativos reais. Coisas que pode tocar, pesar e, o mais importante, coisas que não se podem imprimir. Falemos das matérias-primas. Durante 40 anos, investir em matérias-primas foi uma má ideia. A tecnologia tornava a extração mais barata e eficiente, mas agora enfrentamos um déficit estrutural de oferta.
Não investimos o suficiente em minas de cobre, em poços de petróleo ou em infraestrutura agrícola. E, no entanto, queremos eletrificar o mundo, construir centros de dados para inteligência artificial e alimentar uma população crescente. A procura sobe, a oferta está estagnada. A equação é simples: preços mais altos. Vi investidores institucionais, que antes nem sequer olhavam para o setor mineiro, acumular posições massivas em cobre, lítio e urânio. Não o fazem porque gostem das rochas. Fazem-no porque entendem que sem esses materiais, a economia do futuro não existe. Se houver uma guerra comercial e as cadeias de abastecimento se quebrarem, quem tem o metal físico no seu armazém é quem põe o preço. Possuir a escassez é a melhor cobertura contra a desvalorização do papel moeda. O segundo pilar desta carteira defensiva é a energia. E não me refiro apenas aos painéis solares e aos moinhos de vento, embora tenham o seu lugar. Refiro-me à segurança energética base: petróleo, gás natural e energia nuclear. Há uma narrativa muito ruidosa sobre o fim dos combustíveis fósseis, mas a realidade física é que o mundo ainda funciona com eles. E em tempos de conflito geopolítico, a segurança energética torna-se a prioridade número 1 de qualquer nação. As empresas que produzem, transportam e refinam energia são máquinas de gerar dinheiro. Muitas delas cotam avaliações ridiculamente baixas porque são impopulares. Mas ao investidor inteligente, não lhe importa a popularidade. Importa-lhe o fluxo de caixa livre. Enquanto as tecnológicas queimam dinheiro prometendo lucros em 2030, estas empresas energéticas estão a pagar-lhe dividendos hoje. Num ambiente de alta inflação, prefiro o dinheiro hoje do que a promessa amanhã. Agora falemos das ações. Nem todas as ações são iguais. Neste ciclo, deve procurar o que eu chamo empresas com fosso econômico e poder de fixação de preços. Esqueça a empresa que precisa de lhe vender o último gadget da moda para sobreviver. Procure a empresa que vende algo de que precisa desesperadamente, aconteça o que acontecer. Pense nos seguros. Pense na gestão de resíduos. Pense na infraestrutura ferroviária. Pense em produtos de consumo básico. Se a inflação subir 10%, deixa de comprar pasta de dentes? Deixa de pagar o seu seguro de saúde? Não. Queixa-se, mas paga. E essas empresas sobem os seus preços para igualar a inflação, protegendo assim as suas margens e o seu investimento. Tem o poder de transferir o custo para o consumidor. Essas são as únicas ações que quer ter quando a moeda oscila. Pelo contrário, deve fugir como da peste das companhias zombies. Estas são empresas que apenas sobreviveram graças às taxas de juro próximas de zero. Têm mais dívida do que podem pagar com as suas operações. Agora que o dinheiro custa dinheiro real, estas empresas vão colapsar. Não importa se tem um logótipo bonito ou uma grande história de marketing. Se não podem pagar as suas dívidas, são um zero. E há milhares delas nos índices bolsistas atuais. O índice Russell 2000 está cheio delas. Tenha muito cuidado com os fundos indexados de pequena capitalização. Poderia estar a comprar um cesto de falências futuras. E aqui chegamos à parte mais controversa: o dinheiro, cash. Sempre se diz que o dinheiro é lixo em tempos de inflação. E a longo prazo é verdade. Mas a curto prazo, a liquidez é rei. O dinheiro inteligente está a manter níveis recorde de liquidez, mas não em contas correntes que não pagam nada. Tem-no em letras do Tesouro a curto prazo. Por quê? Porque lhe pagam um juro decente sem risco de mercado. E o mais importante, dão-lhe a opcionalidade. Quando chegar a correção, quando o pânico se apoderar dos mercados e todos estiverem a vender ativos de qualidade a preço de saldo para cobrir as suas dívidas, você terá munição seca para comprar. A riqueza geracional não se faz a comprar nos máximos. Faz-se a comprar quando há sangue nas ruas. E para comprar nesse momento, precisa de ter liquidez. A paciência de que lhe falei antes manifesta-se aqui.
Cobra o seu juro de 5% em letras do Tesouro enquanto espera que a realidade atinja os especuladores. E quando o fizer, estará pronto para adquirir os melhores ativos do mundo a cêntimos por dólar. Quero que entenda a psicologia por trás deste movimento. O investidor médio tem medo de perder a subida, FOMO. O investidor experiente tem medo de perder o seu capital. A diferença é abismal. Warren Buffett tem uma regra número 1: não perca dinheiro. A regra número 2 é: não se esqueça da regra número 1. Neste ambiente, a preservação do capital é a estratégia de crescimento mais agressiva que existe, porque se conseguir manter a sua pilha de fichas intacta, enquanto os outros pedem metade das suas, o seu poder de compra relativo duplica automaticamente. Há um último componente nessa carteira de saída: a geografia. Durante décadas, o investidor americano médio tinha 100% do seu patrimônio em dólares e nos Estados Unidos. Chamava-se viés doméstico. Hoje, isso é um risco inaceitável. O mundo está a fragmentar-se em blocos comerciais. Os grandes capitais estão a olhar para mercados emergentes específicos, que são ricos em matérias-primas e têm demografias jovens. Países que não têm dívidas impagáveis e que produzem o que o mundo precisa. A Índia, certas partes do Sudeste Asiático e até algumas economias da América Latina que estão a sanear as suas contas. Não lhe digo que ponha todo o seu dinheiro aí, mas ter zero exposição fora do dólar é apostar que nada mudará nunca. E a história ensina-nos que tudo muda. Resumindo o mapa tático. 1. Sobreponderar ativos reais e matérias-primas escassas. 2. Focar-se em empresas de valor com fluxos de caixa reais e poder de subir preços. 3. Manter liquidez em instrumentos a curto prazo para aproveitar a volatilidade. 4. Evitar dívida especulativa e empresas sem lucros. 5. Diversificar geograficamente fora da zona de conflito direto. Sou aborrecido, certo? Não há criptomoedas que vão à lua. Não há ações meme que se multiplicam por 10 num dia. É aborrecido. E isso é exatamente o que procuramos. O bom investimento deve ser aborrecido. Deveria ser como ver a tinta a secar ou a relva a crescer. Se quer emoção, pegue em $800 e vá para Las Vegas. Mas não jogue com o seu futuro. O dinheiro inteligente está a fazer isto agora mesmo, enquanto falamos. Estão a rodar as suas carteiras silenciosamente, sem fazer anúncios de imprensa. Estão a vender as ações tecnológicas sobreavaliadas aos investidores retalhistas que continuam a acreditar que estamos em 2021 e estão a comprar os oleodutos, as minas e as terras agrícolas que sustentarão a economia de 2030. É uma transferência de riqueza em tempo real. E a tragédia é que a maioria das pessoas não se aperceberá de que ocorreu até que seja demasiado tarde. Até que olhem para suas contas de reforma e vejam que, embora o número nominal seja o mesmo, o que podem comprar com esse dinheiro é metade do que esperavam. Não seja a contraparte da operação do dinheiro inteligente. Não seja quem lhes compra o que eles estão a vender desesperadamente. Seja quem se posiciona ao seu lado. Na última parte dessa conversa, quero falar-lhe do mais importante. Mais importante do que o ouro, do que as ações ou do que o petróleo. Quero falar-lhe da sua mentalidade. Porque nos tempos difíceis que se avizinham, a sua capacidade para manter a calma, para pensar criticamente e para não se deixar arrastar pela histeria coletiva será o seu maior ativo financeiro. Vamos fechar isto com uma reflexão sobre como navegar a tempestade psicológica de uma crise econômica e sair mais forte do outro lado.